Uma boa noite a todos. Boa noite. Hoje, passar para o público que está nos assistindo pelas redes sociais, nós estamos implantando um novo sistema de câmera e som dentro do nosso plenário. Então, a gente pede a compreensão de vocês que, até que chega no ponto ideal, né, pode ser que caia a transmissão e volte. Peço que todos os vereadores fiquem de pé para que façamos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome de Deus e do povo de Antônio Carlos, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Antônio Carlos. Peço que o nosso servidor, secretário da Câmara, Jonathan, faça a leitura da ata da reunião anterior, por favor. Ata da 24ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Antônio Carlos, segunda Sessão Legislativa, Legislatura 2025-2028. Aos 9 dias do mês de abril de 2026, às 18 horas, realizou-se a 24ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Antônio Carlos, sob a presidência do vereador Rafael Campos Fernandes e com a presença dos vereadores Adilson Antônio dos Santos, Alex Leandro da Silveira, Altair Francisco Losque, Cristiano Paulo da Silva, Eliene Aparecida Teixeira Romagnol, José Evaldo de Souza, Luciano Otávio Baeta Jartoni de Paula e Paulo Nascimento da Silva. O presidente convidou a todos para a oração inicial e, em seguida, declarou aberta a sessão ordinária, dizendo: sob as bênçãos de Deus, em nome do povo do município de Antônio Carlos, iniciamos nossos trabalhos. Logo após, o presidente solicitou ao secretário efetivo da Câmara que realizasse a leitura da ata da reunião anterior. A referida ata foi lida, colocada em discussão e em votação, sendo aprovada por todos os vereadores presentes. Após isso, passou-se para a análise das matérias constantes na ordem do dia. A primeira matéria a ser objeto da análise foi o projeto de lei número 2358 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo. O referido projeto teve o parecer da Comissão de Legislação, Finanças e Justiça lido e, em seguida, colocado em discussão e votação, obtendo a aprovação de todos os vereadores presentes. A próxima proposição constante na pauta foi o projeto de lei número 2359 de 2026, de iniciativa dos vereadores Rafael Campos Fernandes, Luciano Otávio Baeta Jartoni de Paula e pastor Alex Leandro da Silveira. O presidente sugeriu que o projeto fosse encaminhado para a Comissão Permanente de Legislação, Finanças e Justiça, o que foi concordado por todos os vereadores. Depois disso, foi apresentado ao plenário o projeto de lei número 2360 de 2026, também de autoria dos vereadores Rafael Campos Fernandes, Luciano Otávio Baeta Jartoni de Paula e pastor Alex Leandro da Silveira. O projeto de lei número 2360 de 2026 também foi encaminhado à Comissão Permanente de Legislação, Finanças e Justiça, com a concordância de todos os vereadores. Encerradas as discussões e votações sobre os projetos de lei, passou-se para a análise da moção de congratulação número 1 de 2026, que foi subscrita por todos os vereadores e foi aprovado por unanimidade. Finalizadas as tratativas da moção, passou-se para a apreciação das indicações. Foram apresentadas 15 indicações, sendo elas indicações número 294 a 308. Todas as indicações apresentadas nessa reunião tiveram aprovação unânime pelos vereadores. Encerradas as discussões sobre as matérias constantes na ordem do dia, passou-se a palavra para os vereadores inscritos. Inicialmente fez uso da palavra o vereador Cristiano Paulo da Silva, falando sobre a situação de desconformidade na altura do viaduto localizado no distrito de Doutor Safortes e das dificuldades envolvidas na regularização da altura. Depois fez uso da palavra o vereador Rafael Campos Fernandes, falando sobre a situação da manutenção do asfalto, não apenas nas estradas de acesso ao distrito de Curral Novo de Minas, mas nas estradas em todo o estado de Minas Gerais, destacando a péssima qualidade no material utilizado e do trabalho da empresa contratada pelo governo estadual para fazer os serviços. Falou também sobre a infraestrutura da antiga UBS no distrito de Doutor Safortes
que se encontra comprometida, solicitando que fosse redigido um ofício ao Executivo para tratar sobre o tema. Em seguida, o vereador falou sobre a iluminação pública e sobre a necessidade de substituir as luminárias. Neste momento da fala, os vereadores Pastor Alex Elianda Silveira, Cristiano Paulo da Silva, Luciano Otávio Baeta Chartão de Paula, José Evaldo de Souza e Paulo Nascimento da Silva utilizaram a oportunidade para complementar a fala do vereador Rafael Campos Fernandes sobre a necessidade de troca de iluminação pública em todo o município. Nada mais havendo a se tratar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Todas as falas estão no site oficial da Câmara Municipal de Antônio Carlos, plenário José Bonifácio Tante de Andrada, aos 8 dias do mês de abril de 2026. A ata está em votação. Vereador Cristiano. Aprovada. Vereador Eliene. Aprovado. Vereador Lobo. Aprovado. Vereador Canoa. Aprovado. Vereador Tailoski. Aprovada. Vereador Pastor Alex. Ordem do dia. Projeto de Lei número 2359 de 2026. Institui o programa de vacinação domiciliar para crianças com transtorno do espectro autista no município de Antônio Carlos e dá outras providências. Antônio Carlos, 7 de abril de 2026, Rafael Campos Fernandes, vereador, Luciano Otávio Baeta Chartão de Paula, vereador, e Pastor Alex Elianda da Silveira, vereador. O mencionado projeto foi encaminhado no dia 9 de abril de 2026 para a Comissão Permanente de Legislação, Finanças e Justiça. A comissão se reuniu e emitiu o seguinte parecer acerca do projeto. Voto da comissão. Diante do exposto e em conformidade com os fundamentos apresentados, esta Comissão de Legislação, Finanças e Justiça manifesta-se pela constitucionalidade e legalidade do projeto e pela regular tramitação da matéria. É o parecer. Antônio Carlos, 23 de abril de 2026, Cristiano Paulo da Silva, presidente da comissão, Luciano Otávio Baeta Chartão de Paula, vice-presidente da comissão, e pastor Alex Eliandro da Silveira, secretário da comissão. Projeto de lei está em discussão. Boa noite, queria cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar a todos os nobres colegas vereadores, aqueles que se fazem presente aqui nessa plenária e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Este projeto visa a vacinação domiciliar para as crianças com espectro autista. A gente sabe das especificidades e das características que cada uma delas possui. Individualmente, todas têm transtornos tanto comportamentais quanto sensoriais, que às vezes não condizem com o ambiente convencional de uma vacinação para todas as crianças. Então, a gente queria colocar essa prerrogativa das mães escolherem que seus filhos fossem vacinados em âmbito domiciliar, com todo o conforto e segurança do seu lar. Então, é mais uma política pública para Antônio Carlos que essa Câmara propõe para a gente tentar buscar cada vez mais segurança, conforto e dignidade para essas mães
que passam dia a dia seu sofrimento, com muita coragem, com muita dignidade. Então, eu queria solicitar aos nobres pares que votassem a favor desse projeto, porque é um projeto que traz dignidade para essas mães e para essas crianças que tanto necessitam de apoio em momentos que é preciso fazer a sua vacinação, estar em dia com o seu calendário vacinal, e este eu tenho certeza que é uma estratégia de grande utilidade pública, não só para a saúde do nosso município, mas para todas as mães que vão utilizar deste serviço. Não vejo dificuldade nenhuma para a saúde fazer, porque ela possui toda uma estrutura, já possui vacimóvel, possui equipe, possui vacina, então, assim, seria só uma questão de ambiente mesmo. É o que eu continha, senhor presidente, sobre o projeto e conto com o apoio de cada um dos vereadores. Senhor presidente, nobres vereadores, as pessoas que se encontram aqui na casa e o povo que nos assiste pelas redes sociais. Eu fiquei muito feliz também de poder fazer parte desse projeto, porque esta casa tem feito, né, o bem para a comunidade e política pública, né? Esse é o nosso papel de estar aqui, né, vereador Luciano, vereador Rafael e os nobres vereadores. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito as mães atípicas, que essa casa tem abraçado essa causa de ajudá-las, e eu tenho certeza que vai ajudar muito, porque, como diz o Luciano aqui, não vai trazer despesa para o município, porque o município já tem todo o preparo. E eu tenho certeza que, chegando lá na ponta, lá, de poder levar um pouco de alento para essas pessoas, e como o Luciano bem falou, é opcional, né? Aquelas mães que têm a facilidade das suas crianças de chegar até o posto, pode continuar levando as crianças até o posto. E aquelas que já têm um pouco mais de dificuldade, eu tenho certeza que vai agregar muito para elas. Então, eu tenho certeza que os nobres vereadores vão votar nesse projeto, e eu quero dar os parabéns aí ao Luciano, ao Rafael, nosso presidente, que também são autores, junto comigo, desse projeto, e eu tenho certeza que vai ser aprovado por essa casa. Mais algum vereador? Antes de encerrar a discussão, né, gostaria de fazer uma explanação, que o nosso intuito, né, quando a gente chega nessa casa, é justamente a gente ficar atento à sensibilidade das dificuldades que passam o nosso povo de Antônio Carlos. Conseguimos identificar, né, essa maneira de tentar, como dizem os vereadores, de ajudar nesse momento tão difícil, né? É muito mais fácil a criança estar no seu local de conhecimento, que é a sua casa, a sua residência. E, como se diz, que a outra coisa que também não vai ter ônibus para o município. Então, é um projeto, ao meu ver, espetacular, não só porque eu faço parte dele, mas a gente tem que sempre, né, visar o acolhimento das pessoas, principalmente as que têm um espectro autista, que é mais uma bandeira que nós estamos levantando. Já tem vários projetos tramitando nessa casa, já tramitaram, e a gente vai continuando, vendo a necessidade da população e, de certa forma, trazendo virar lei para que consigamos ajudar o nosso povo de Antônio Carlos. Tenho certeza, como diz os nobres vereadores que assinaram junto comigo esse projeto, que vai ser aprovado, porque esse projeto é da Câmara de Antônio Carlos, né? Tenho certeza que todos os vereadores comungam dos nossos pensamentos para o povo de Antônio Carlos. Encerrada a discussão, votação. Vereador Cristiano. Aprovado. Vereador Eliene. Aprovado. Vereador Lobo. Meus parabéns, Luciano. Meus parabéns, presidente. Aprovado. Vereador Canoa. Parabéns para vocês criar esse projeto que é muito importante para a nossa cidade. Aprovado. Muito obrigado. Vereador Tailoski. A favor. Vereador Pastor Alex. Aprovado. Vereador Luciano Chartoni. Aprovado. Agradeço a compreensão dos nobres companheiros. Vereador Dudu. Aprovado. Projeto de Lei número 2360 de 2026. Institui o Dia Municipal das Mães Atípicas no município de Antônio Carlos e dá outras providências. Antônio Carlos, 7 de abril de 2026. Rafael Campos Fernandes, vereador. Luciano Otávio Baeta Chartoni de Paula, vereador. E pastor Alex Ariano da Silveira, vereador.
O mencionado projeto foi encaminhado no dia 9 de abril de 2026 para a Comissão Permanente de Legislação, Finanças e Justiça. A comissão se reuniu e emitiu o seguinte parecer. Diante do exposto, essa Comissão de Legislação, Finanças e Justiça manifesta-se pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei e pela regular tramitação, recomendando sua aprovação. É o parecer. Antônio Carlos, 23 de abril de 2026, Cristiano Paulo da Silva, presidente da comissão, Luciano Otávio Baeta Chatone de Paulo. Atípicas em Antônio Carlos é uma proposta de grande relevância, de reconhecimento e de dignidade dessas pessoas que tanto se dedicam, que tanto cooperam para uma saúde digna para os seus filhos. São mães que muitas vezes renunciam a si mesmas para cuidar dos seus filhos. Este projeto é mais do que uma data no calendário. Ele é um reconhecimento, ele é um respeito, visibilidade e valorização de histórias que precisam ser enxergadas. Então, mais uma vez, a gente está sensível a esta causa e dizer que instituir o Dia Municipal das Mães Atípicas em Antônio Carlos será um grande passo, uma grande conquista para o nosso município, que está valorizando as pessoas que precisam ser enxergadas e serem reconhecidas. Mais uma vez, conto com o apoio de todos os nobres vereadores aqui presentes, para que nós possamos aprovar esse projeto e dar a essas mães um pouco de acalento, como disse o pastor Alex, nem um pouco mais de dignidade e reconhecimento e valorização. Conto com o apoio de todos os senhores. Mais uma vez, eu venho trazer a minha fala, e, para mim, que entrei na vida pública há pouco tempo, mas há muito tempo, por ser sacerdote, eu lido com a sociedade. Então, essa semana, no projeto Acolher Aqui, quando aquelas mães, Luciano, ali, teve a possibilidade de abrir o coração aqui para nós, e nós saímos daqui bem comovidos, que essa Câmara, não só o autor que faz o projeto, mas todos os vereadores, temos lutado aqui para trazer uma política pública para todo Antônio Carlos. Ó, Luciano, eu tenho certeza que esse projeto sendo aprovado não vai ser apenas mais um dia de calendário. Vai ser as mães atípicas de Antônio Carlos tendo voz. E nós, vereadores, dando para essas mulheres tão guerreiras, que muitas das vezes estão solitárias. Então, dando voz para que possa elas poder não somente vir aqui no projeto Acolher, ou ter o dia que é instituído, esse dia das mães atípicas, mas que possa chegar na ponta as políticas para que possa as nossas crianças, os nossos adolescentes, ter uma vida de qualidade. É isso que essa Câmara está fazendo, é isso que os nossos vereadores, todos aqui, comungam dessa mesma palavra, de ter o bem comum para a sociedade. Aqui, graças a Deus, nós não temos esse ego, né, Rafael? Nós aqui, quando o projeto é bom para o povo, a gente chega ali, a gente senta, conversa, e todos os nobres vereadores aqui têm aprovado os projetos por unanimidade, porque é bom para Antônio Carlos. Isso é bom para o povo, é bom para todo mundo. Com certeza. Pela ordem, senhor presidente. E é um reconhecimento, né? A gente sabe que são inúmeros os desafios que essas mães enfrentam. Infelizmente, a gente tem que ser realista, porque a sociedade ainda é muito preconceituosa. Então, já passam pelo aquele preconceito. Muitas das vezes, abdicam da sua vida, né? Até dentro do próprio matrimônio, né? Até da própria vida social, né? Da vida em sociedade, porque é difícil, né? A gente sabe que os desafios são inúmeros, né? As políticas públicas agora que estão olhando, né, realmente para essa realidade, e cada vez maior no nosso município, e não só no nosso município, em todo o nosso país, né? As políticas públicas agora estão sendo construídas, é importante, participei também do encontro essa semana aqui, realmente que as mães se unam, tragam essas demandas. A gente sabe que são muitas, porque os desafios agora que estão sendo enfrentados, e reconhecer, né, os obstáculos que essas mães enfrentam, não só essas mães, esses pais, todos esses familiares, é muito importante, porque traz para a discussão, e realmente criar um dia para homenagear tais é muito importante.
A gente, né, passou pela comissão, né, sensibilizou todos os membros, né, e todo mundo que faz parte, creio eu que todos os vereadores também vão apoiar, porque é um fato muito importante a gente reconhecer os desafios que elas enfrentam ao longo de toda a sua vida. Me devolvo a palavra, senhor presidente. Como eu sempre digo, né, essa casa, principalmente nesse mandato, eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte junto com os pares aqui, poder ajudar e contribuir mais com o povo de Antônio Carlos, vendo que essa Câmara, cada dia que passa, a gente consegue fazer projetos, né, votar projetos que realmente vão impactar a vida das pessoas, que vão realmente ajudar a melhorar as vidas das pessoas. Os problemas nós sabemos que eles são enormes. Cada dia a gente levanta sabendo que tem uma batalha. E as mães também sabem disso. Então, nosso papel aqui é ajudar elas a continuar lutando essa batalha. E essa casa tem mostrado muito fazendo o trabalho que tem feito. Gostaria de dar parabéns aos vereadores, né? Graças a Deus conseguimos, tenho certeza, mais uma conquista do povo de Antônio Carlos com esse projeto. Encerrada a discussão, votação. Vereador Cristiano. Aprovado. Vereador Eliene. Aprovado. Vereador Dilson Lobo. Aprovado. Paulo Canoa. Aprovado. Vereador Tailoski. A favor. Vereador Pastor Alex. Aprovado. Vereador Luciano Chartoni. Aprovado. Vereador Dudu do Pinheirinho. A favor. Projeto de Lei número 2.361, de 2026. Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de IPTU a portadores de doenças graves, incapacitantes e doenças em estágio terminal e da outras providências. Antônio Carlos, 27 de abril de 2026. Rafael Campos Fernandes, vereador. Esse projeto, mesmo ele tendo já o parecer jurídico, eu sugiro que encaminhe para a Comissão de Legislação, Finanças e Justiça, para que possa, né, desenvolver um trabalho melhor. Todos estão de acordo? De acordo. Moção de Pezão Carlos, cuja partida será sentida por familiares, amigos e por toda a comunidade. Fica a certeza de que sua memória será lembrada com carinho e saudade, em reconhecimento aos agradáveis momentos e à presença inspiradora. Esta Casa Legislativa presta essa singela homenagem póstuma, expressando nosso carinho e reconhecimento ao senhor Marcos Vinícius Balbino de Sá. Antônio Carlos, 22 de abril de 2026. Rafael Campos Fernandes, vereador. E Luciano Otávio Baeta Chatão de Paula, vereador. A moção está em discussão. Mais uma vez com a palavra, senhor presidente. Dessa vez, realmente, eu não queria estar falando sobre isso. De tantas moções que nós já fizemos nessa legislatura, essa de um grande amigo pessoal meu, jamais queria estar aqui fazendo uma moção de pesar para o Marcos Vinícius, tão conhecido como Panã. Além de grande amigo, de uma grande pessoa, de um grande Antônio Carlense, a gente perde um grande defensor do esporte. O Panã vem lutando, né, dia a dia com o seu time de futebol, resgatando os campeonatos municipais e regionais em termos de futebol, trazendo as famílias para os campos, verem seus entes praticando um esporte tão popular quanto o futebol em nossa cidade. Coisa que ficou perdida há anos em nosso município. Ele foi um dos que resgatou e trouxe para a vida ativa de Antônio Carlos, dos jovens, das pessoas, o futebol. E com isso ele traz vínculo entre as pessoas, fortalece os vínculos de amizade e traz para Antônio Carlos pessoas de fora que reconhecem que Antônio Carlos tem muito talento de futebol. E assim, o Panã, além de tudo, era uma pessoa extraordinária, uma pessoa que se sensibilizava com muitas causas, além do futebol, também superar essa perda tão grande. Então, fica aqui a nossa moção de pesar e queria que fosse aprovada pelos colegas vereadores em homenagem ao nosso colega. Panã, quando você não atendia ele, né, a gente estava em viagem, né, aparecia lá no carro escrito Panã, não atendia o rapaz, ele não parava nem um minuto. Aí começava a mandar oi, 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 até você responder ele. Uma pessoa de um coração enorme, fazia porque gostava, nunca pensou visando em alguma coisa de dinheiro, pelo contrário, ele tirava dinheiro do bolso dele.
foi a primeira pessoa, além de ter muitos amigos, mas eu até assustei quando eu adoeci na época. A primeira pessoa que bateu lá na porta lá de casa para me visitar foi o Panã. Eu até assustei na hora que apareceu aqui o homem lá em casa. Falei, gente do céu, chegou o Panã aqui em casa. Então, é uma pessoa que vai deixar um vazio muito grande. E sempre acompanhei ele, né? A gente faz parte do mesmo time de futebol, que a gente está em luta ainda, pensando de que maneira vamos seguir, né? A gente não vai deixar acabar por causa dele. Ele é um cara que ele vai deixar, já deixou saudade até em Barbacena. Não tinha um time de Barbacena que não gostava do Panã. Sem contar o jogo de baralho que ele movimentava, gostava de jogar um baralho também, um Dora 8. E a pessoa excepcional que sempre foi. Carnaval, a gente, naquele bloco, bebe fácil, aquela alegria toda, contagiando, ajudando a montar, colocando a cara na frente, porque não é fácil. Tudo que você vai lidar, que mexer, que você lida com a população, é complicado. E ele tinha aquele orgulho, aquele prazer, com certeza ele vai deixar saudade. E, como eu disse, né, com a família, ele nunca vai sair da nossa mente, nunca vai sair do nosso coração. Não digo só meu, muita gente aqui, Antônio Carlos, sempre vai continuar sentindo saudade desse grande amigo que se foi. Senhor presidente, o esporte, mexer com o esporte, o Dudu gosta, o vereador Dudu gosta bem de mexer com a cavalgada. E sabe como que é difícil, né, Dudu? E mexer com o esporte não é fácil. Está o Ivan Terrível ali. Daqui a pouco eu quero falar do trabalho do esporte. E, como você falou, o Panã ligava para cada jogador, seja o bom de bola e o que não era tão bom, ele ligava do mesmo jeito. Tratava as pessoas, como o Luciano falou aqui, por igualdade. E fazia do esporte com amor. E esse vazio, e substituir o Panã não é mole, não. Não é fácil. Não é mole, não. Porque o velório dele mostrou como que era uma pessoa querida, uma pessoa do bem. Uma pessoa onde passava só falava o bem das pessoas. Pessoa muito verdadeira. Então, eu tenho certeza que a família agora, eu sei que hoje ainda está de luto, mas daqui a pouco o luto vai passar, vai ficar apenas a saudade. E o legado do Panã no Ressaca, eu tenho certeza que vocês não vão deixar apagar isso aí. Eu tenho certeza que hoje, por honra à memória do Panã, o Ressaca não pode acabar. Eu peço que a população de Antônio Carlos abrace mais o Ressaca por tudo que o Panã fez. Devolvo. Palavras do pastor. Independente da qualidade de cada um, individual como jogador, ele tratava todos da maneira igual. Todos jogavam igual. Não tinha um porque um é melhor do que o outro, vai jogar mais tempo do que o outro. E isso que sempre fez ser essa pessoa tão adorada por todos aqui em Antônio Carlos. Encerro a discussão. Votação, vereador Cristiano. Aprovado. Vereadora Eliane. A favor. Vereador Adilson Lobo. Aprovado. Vereador Paulo Canoa. A favor. Vereador Altair Loski. A favor. Vereador Pastor Alex. Aprovado. Vereador Luciano Chartoni. Aprovado. Vereador Dudu do Pierim. A favor. Indicação número 309 de 2026. Os vereadores subscritos apresentam essa indicação nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, sugerindo ao senhor prefeito que providencie a implementação de uma cobertura na quadra poliesportiva localizada no distrito de São Sebastião de Campolide. Antônio Carlos, 13 de abril de 2026, Rafael Campos Fernandes, vereador, e Adilson Antônio dos Santos, vereador. Todos estão de acordo? De acordo. De acordo. Indicação número 310 de 2026. Os vereadores subscritos apresentam essa indicação nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, sugerindo ao senhor prefeito que providencie a melhoria da iluminação pública em todo o distrito de São Sebastião de Campolide. Antônio Carlos, 13 de abril de 2026, Rafael Campos Fernandes, vereador, e Adilson Antônio dos Santos, vereador. Todos estão de acordo? De acordo. Indicação número 311 de 2026. O vereador subscrito apresenta essa indicação nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, sugerindo ao senhor prefeito que faça a expansão da rede por meio de
postes com luminárias na rua Milton Domingos. Antônio Carlos, 13 de abril de 2026. Rafael Campos Fernandes, vereador. Todos estão de acordo? De acordo. De acordo. Indicação número 312 de 2026. O vereador subscrito apresenta essa indicação nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, sugerindo ao senhor prefeito que dê autorização para que a Associação de Amigos do Pequeno Hospital Santa Maria seja a responsável pela comercialização na lanchonete existente na quadra poliesportiva na sede do município de Antônio Carlos. Antônio Carlos, 13 de abril de 2026. Rafael Campos Fernandes, vereador. Todos estão de acordo? De acordo. Indicação número 313 de 2026. O vereador subscrito apresenta essa indicação nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, sugerindo ao senhor prefeito que faça melhoria no sistema de drenagem e escoamento das águas das chuvas através da instalação de manilhas e canaletas na comunidade Vila Irene de Moraes e as suas adjacentes. Antônio Carlos, 14 de abril de 2026. Cristiano Paulo da Silva, vereador. Todos estão de acordo? De acordo. Indicação número 314 de 2026. O vereador subscrito apresenta essa indicação nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, sugerindo ao senhor prefeito que faça a instalação de meio-fio na rua principal de acesso à comunidade Vila Irene de Moraes. Antônio Carlos, 14 de abril de 2026. Cristiano Paulo da Silva, vereador. Todos estão de acordo? De acordo. Indicação número 315 de 2026. O vereador subscrito apresenta essa indicação nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, sugerindo ao senhor prefeito que faça a limpeza e de cortes de água pluvial, bem como a recolocação de tampas dos bueiros na rua Oeste de Minas, em Antônio Carlos. Antônio Carlos, 23 de abril de 2026. Rafael Campos Fernandes, vereador. Todos estão de acordo? De acordo. Indicação número 316 de 2026. O vereador subscrito apresenta essa indicação nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, sugerindo ao senhor prefeito que faça o aterramento e a ampliação da entrada do acesso para o bairro São Francisco, barragem. Antônio Carlos, 23 de abril de 2026. Rafael Campos Fernandes, vereador. Todos estão de acordo? De acordo. Indicação número 317 de 2026. O vereador subscrito apresenta essa indicação nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, sugerindo ao senhor prefeito que faça a reforma das calçadas nos bairros de Antônio Carlos. Antônio Carlos, 23 de abril de 2026. Rafael Campos Fernandes, vereador. Todos estão de acordo? De acordo. Indicação número 318 de 2026. Os vereadores subscritos apresentam essa indicação nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, sugerindo ao senhor prefeito que faça o reparo nos refletores para iluminação na quadra poliesportiva no distrito de São Sebastião de Campolide. Antônio Carlos, 23 de abril de 2026. Rafael Campos Fernandes, vereador. E vereador Adilson Antônio dos Santos. Todos estão de acordo? De acordo. Indicação número 319 de 2026. O vereador subscrito apresenta essa indicação nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, sugerindo ao senhor prefeito que faça a pavimentação na rua Antônio Flávio Leandro, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Antônio Carlos, 23 de abril de 2026. Rafael Campos Fernandes, vereador. Todos estão de acordo? De acordo. Indicação número 320 de 2026. O vereador subscrito apresenta essa indicação nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, sugerindo ao senhor prefeito que faça a manutenção da pintura no parquinho localizado na Praça Albano Faria, além de instalar mais cestas de lixo no local. Antônio Carlos, 27 de abril de 2026. Pastor Alex Ariano da Silveira, vereador. Todos estão de acordo? De acordo. Indicação número 321 de 2026. O vereador subscrito apresenta essa indicação nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, sugerindo ao senhor prefeito que faça a instalação de 2 bueiros na rua Rossoli Botelli, de preferência na altura das residências do senhor Jefferson e da senhora Patrícia. Antônio Carlos, 27 de abril de 2026. Pastor Alex Leandro da Silveira, vereador. Todos estão de acordo? De acordo. Indicação número 322 de 2026. O vereador subscrito apresenta essa indicação nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, sugerindo ao senhor prefeito que faça o reparo dos meios-fios na Praça São Sebastião.
Antônio Carlos, 27 de abril de 2026, pastor Alex Aliano da Silveira, vereador, e vereador Luciano Otávio Baeta Chatone de Paula. Todos estão de acordo? De acordo. Indicação número 323 de 2026. O vereador subscrito apresenta essa indicação nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, sugerindo ao senhor prefeito a realização de estudos técnicos e posteriores providências visando a instalação de um parquinho infantil na comunidade do Passa Três, neste município. Antônio Carlos, 27 de abril de 2026, Luciano Otávio Baeta Chatone de Paula, vereador. Todos estão de acordo? De acordo. Indicação número 324 de 2026. Os vereadores subscritos apresentam essa indicação nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, sugerindo ao senhor prefeito que faça o patrulhamento e cascalhamento nas estradas que se estende da Serra do Maria até a Fazenda do Barro. Antônio Carlos, 28 de abril de 2026, Rafael Campos Fernandes, vereador, e Paulo Nascimento da Silva, vereador. Todos estão de acordo? De acordo. Indicação número 325 de 2026. Os vereadores subscritos apresentam essa indicação nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, sugerindo ao senhor prefeito que converta e utilize o espaço da antiga escola da Serra do Maria para atendimento de saúde para a comunidade. Antônio Carlos, 28 de abril de 2026, Rafael Campos Fernandes, vereador, e Paulo Nascimento da Silva, vereador. Todos estão de acordo? De acordo. Indicação número 326 de 2026. Os vereadores subscritos apresentam essa indicação nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, sugerindo ao senhor prefeito que providencie a reforma da academia ao ar livre e a instalação de um parquinho na Praça Lino Fernandes. Antônio Carlos, 28 de abril de 2026, Rafael Campos Fernandes, vereador, e Paulo da Silva, vereador. Todos estão de acordo? De acordo. Gente, seguindo o expediente do dia, antes da gente passar a palavra para os vereadores, é notório, né? Todos ficaram sabendo do evento que teve aqui em Antônio Carlos, do boxe, né? Gostaria de convidar o nosso amigo Ivan, que chega aqui até na frente, com seus atletas, por favor. Pode chegar, pode postar aqui, vocês aqui. Primeiramente, a gente quebra o protocolo quando a gente acontece algo diferente na nossa cidade, né? Nós fizemos, o Ivan procurou a gente aqui, e os demais vereadores, que hoje eu fiz questão de convidá-los e trazer aqui, porque houve na rede social algumas críticas, né, do evento, por que estava fazendo um evento. Esse evento foi um evento que ajudou a nossa população de Antônio Carlos, portanto, estão aqui os nossos atletas, né, alguns dos atletas que participaram do evento. Esse evento também arrecadou fundos para o nosso Hospital Santa Maria e, além do mais, a gente começa a movimentar a cidade e fazer que desperta a juventude a praticar mais outros tipos de esporte, né? O vereador Luciano Chartone estava junto com a gente, ajudou, a gente corremos atrás de patrocínio, o pastor Alex correu atrás de patrocínio, os outros demais vereadores, a MN, Dudu, todos abraçaram a causa, ajudando ao esporte e o Hospital Santa Maria. Então, assim, a gente fica muito satisfeito, em nome da Câmara Municipal, de ter o senhor aqui junto com os demais atletas e dizer para os pais que procurem, incentive seu filho a sair da rua, praticar um tipo de esporte. Nós queremos fazer políticas públicas
E para isso, a gente tem que investir na juventude, a gente tem que apoiar quando tem um evento na nossa cidade. E eu fico muito satisfeito, nós, né? Ficamos muito satisfeitos, eu, o Luciano, o pastor, tivemos a honra de chegar lá, entregar as medalhas, os cinturões, o vereador Adilson Lobo também esteve lá, os demais vereadores passavam lá na correria do dia a dia, a gente sabe que todo mundo trabalha, vereadora Eliene também. Então, a gente fica muito satisfeito em mostrar para o povo de Antônio Carlos que nós preocupamos com o esporte e que a gente puder fazer para continuar incentivando, que couber a nós, vocês podem contar com a gente. Eu agradeço, né? Agradeço a todos aqui, agradeço o vereador Rafael, o Lúcio, o pastor Helena, o Lobo, agradeço a todos que estão aqui pela confiança no trabalho que estou fazendo com esses meninos aqui, e eu tenho certeza que, pela experiência que eu tenho já nessa arte, eu estou quase 40 anos no boxe, eu tenho certeza que daqui vai sair campeões que não vai representar não só o Antônio Carlos, como o estado de Minas e o Brasil. Eu, na minha época, treinando sozinho, sem esse apoio que eles têm agora, eu conquistei o título mineiro 4 vezes, brasileiro interino, sul-americano, transcontinental, viajei fora do país 2 vezes, fui na Alemanha 2 vezes. Eu tenho certeza que esses meninos aqui, de Antônio Carlos, vão levar a cidade aqui para o país aí. E agradeço demais o apoio que vocês deram para nós aqui. E esse ano nós já temos compromisso agora. Acho que estava falando para você. Lima Duarte. Temos um compromisso agora em agosto lá e tenho certeza, estou preparando eles, vão chegar, vão trazer mais cinturões representando a cidade aqui. E agradeço a vocês de coração, tá bom? Gente, deixar a palavra aos vereadores que quiserem explanar alguma coisa, pastor Alex, Luciano. Dizer que foi uma honra ver esses atletas de Antônio Carlos fazer um trabalho tão bacana, conquistando títulos, cinturões, medalhas ali na nossa quadra municipal, e também fazer o nosso trabalho social, como bem disse o Rafael, poder ajudar o nosso pequeno Hospital Municipal Santa Maria. Assim, a gente faz 2 coisas ao mesmo tempo, faz um trabalho social, incentiva o esporte, a prática de esporte e valoriza os nossos jovens de Antônio Carlos. É esse o nosso papel e contem conosco sempre, viu, meninos? Sucesso para vocês, contem com a gente como vereador e como pessoa também, para poder fazer o que for possível para vocês também conquistarem cada vez mais espaço dentro desse esporte. Eu me lembro bem, Ivan, quando eu era ainda criança, ouvindo pela rádio Barbacena, Correio da Serra, as lutas do Ivan Terrível, lá no Silvio Raso. E eu, criança, como que o esporte mexe com a vida da criança, como que o esporte transforma. É nós que temos que agradecer, Ivan. Olha, o pastor Alex, ele abraça o esporte. Não tem uma categoria de esporte, Antônio Carlos, que nunca recebeu um patrocínio do pastor Alex. Não tem um esporte, Antônio Carlos, que me pediu ajuda que eu não corri atrás de um patrocínio. Porque eu sei como que o esporte muda a vida de um ser humano. E eu sei, Ivan, pela sua dedicação. Eu sei pela sua dedicação, pela sua trajetória vitoriosa, de você ter abraçado. Eu vou falar para você, Antônio Carlos, que tem um privilégio de ter uma pessoa do bem, uma pessoa boa como você aqui. É nós que somos gratos. Por isso que essa Câmara abraçou você. E eu quero falar para você, pode contar com o Legislativo, pode contar com cada um vereadores desse aqui. Que eu tenho certeza que precisar para ajudar o basquete, para ajudar o vôlei, para ajudar o que for, essa Câmara sempre teve a disposição de ter, sempre para ajudar. Essa Câmara sempre ajudou, seja qualquer esporte. Eu quero dar todos os projetos de esporte aqui, nós aprovamos. Então, eu quero só dar os parabéns aqui, o Jame, nosso campeão, o nosso amigo, o Isaac. E eu tenho certeza que aqui vai sair mais e mais campeões. Pode contar com essa casa, com todos os vereadores aqui, e não só o basquete, como o vereador Rafael falou muito assim, nós recebemos até algumas críticas, e as pessoas não sabem o tanto que a gente trabalha pelo esporte.
não teve privilégio, o boxe não teve privilégio. Quando a demanda chega até a gente, né, Luciano? Né, Dudu? Né, Cristiano? Quando a demanda chega até a gente estende as mãos. Não teve privilégio. A mesma ajuda que a gente dá para todas as outras categorias, todos os outros esportes, o basquete tem, o vôlei tem, todas as outras, né, demandas que têm chegado até essa casa, nós temos abraçado. Uma porque o presidente gosta de esporte, o Luciano gosta de esporte. E seja cavalgada, Dudu. Se a cavalgada também precisar, nós vamos abraçar, porque isso transforma. Pode contar conosco. Pode contar aqui com a vereadora Eliene, com o Adilson Lobo, com o Canoa também, que gosta de fazer a corrida lá em Corral Novo. O senhor está aí aqui também, que sempre ajuda no passeio ciclístico, sempre que precisou estar aqui. Pode contar conosco, com todos os vereadores. Ivan, mais uma vez, é nós que te agradecemos. Que Deus te abençoe. Ô, Ivan. Ivan, meus parabéns para você. A gente conhecemos, não é de hoje, né? Sempre você está aí dando pancada. E eu vou te pegar ainda, você pode ter certeza. Meus parabéns aí para os seus atletas. E quero dizer, igual o pastor Alex diz ali, pode contar sempre com a gente, que a gente está à disposição de ajudar aí. Precisou, pode contar com a gente, que a gente está disponível. Você é um cara bacana, você é 10. A gente se conhece em Deus de criança. Esses meninos aqui estão treinando comigo em Barbacena, sabe? Então, a gente vê a dificuldade deles, sair daqui, deslocar, né? Aí, esse aqui, o pai dele tem academia aqui, bioativa, eu falei, não, monta um espaço lá, que eu tenho muitos alunos lá também em Barbacena. Eu vi que esses moleques... Quantos anos estou tomando murro nessa cara preta aqui? Então, eu vi que eles têm potencial para isso. Aí eu saio de lá, vim aqui de coração, treino eles, não só eles, tem mais outros atletas aí que a gente vê, eu sei que os meninos bem treinadinhos chegam lá, igual esse aqui, já tem esse ano, se Deus quiser, mas tem mais uns 3 ou 4 compromissos para nós, fora. Então eu sei que eles têm condições, têm potencial, e a gente já vem do Bravo, sabe? Então eu vejo a diferença desses meninos aqui. Né? E a gente vê que... embaixo. A gente vê que eles têm força de vontade, não pode desanimar. E outra coisa que me deixou mais feliz também, lá no dia do evento, é mãe chegando perto de mim falando assim, você não faz, você sabe que você está fazendo com meu filho, eu agradeço muito você. Eu falei, não tem dinheiro que compre isso não. Fiquei feliz demais disso aí. Tá? Eu também quero parabenizar os atletas, né? Desejar sucesso e agradecer o Ivan também, né? Obrigado. Por essa oportunidade aí, Antônio Carlos. Você pode contar comigo aqui, porque, primeiro, Deus no comando, que eu sempre falo com eles. Cobra também disciplina, tá? Aqui, escreveu no Leu depois lá em cima, a gente conversa. Mas, graças a Deus, são os meninos bons. Tá? Eu assino embaixo, tá? Eu sigo a risca, né? Eu acompanho eles e tenho só que agradecer a Deus e vocês aí por esse apoio para mim. Apoio, sim, que eu nunca tive, sabe? Minha carreira. Mas, graças a Deus, né? Eu sou policial reformado, agradeço primeiro a Deus, depois a Polícia Militar, que talvez não fosse militar, pela disciplina que eu consegui lá dentro, né? A disciplina e seguir ali em risco, isso me ajudou muito também. Então, sempre agradeço a Deus, é Polícia Militar. A pessoa também não estaria aqui, né? Então, eu passo para eles disciplina, respeito, respeitar o colega, evitar a rua, eu passo tudo para eles. E, graças a Deus, isso eu assino embaixo em tudo que eles fizerem. Eu agradeço a Deus, agradeço vocês, preciso do apoio de vocês e agradeço vocês mais uma vez. Ivan, muito obrigado. Em seu nome, agradeço a vocês por estar trazendo mais esse esporte para o Antônio Carlos. Muito obrigado, como foi dito por os novos vereadores, pode contar sempre com a Câmara. Muito obrigado. Também digo as mesmas palavras, a gente que agradece pelo privilégio e realmente incentivar a população, né? O povo é muito acostumado só com o vôlei, com o futebol. Olha, inúmeras opções que a gente tem de esporte, e todo esporte é muito bem-vindo. Hoje em dia a gente vê muita molecada só no videogame, no celular, né? Então só fica mexendo com os dedos. E fora que o esporte incentiva tudo, a disciplina, o compromisso, o respeito.
né? E isso só agrega na comunidade, no município e no país também. Então, a gente agradece todos os esportistas que estão aqui e que venham mais, né? E que quem está nos assistindo, principalmente a população jovem, que se espelhem, né? E se pratica um esporte, seja ele o que for, que tem trocentas modalidades, se dedique, busque um apoio, a gente vai estar à disposição. O que a gente puder fazer, iremos fazer. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Por que eu tive a ideia de trazê-los aqui? Porque as pessoas estão acostumadas com politicagem, né? De tentar se beneficiar de uma ação, de tentar fazer algo diferente. O nosso intuito dessa casa, que eu sempre falo em todas as reuniões, há pouco mesmo eu falei, que a ideia é de fazer um trabalho coletivo. É a Câmara que tem que fazer o trabalho junto. Não adianta, ninguém faz nada sozinho. Então, nós trouxemos aqui, pedi que eles viessem aqui. Todas as pessoas que representam o nosso município, eu acho que tem que ser valorizado. Essa é a maneira, assim, que eu achei de mostrar para o povo de Antônio Carlos e para vocês, que vocês é muito importante ter vocês aqui em Antônio Carlos representando o nosso município. Esse cinturão não é só de vocês. Vocês podem ter certeza. Vocês viram lá embaixo, que a gente que estava lá, eu estava perto lá, a gente vibrando, torcendo, porque é Antônio Carlos. Isso é uma conquista para o povo de Antônio Carlos. E pode contar sempre com essa casa. Tenho certeza que nós vamos estar juntos nessa jornada aí e que muitos prêmios virão. Mando um abraço para os outros atletas que participaram lá e dizer, né? Como diz ali o pastor Alex, a gente já sempre foi atleta, né? Gosta do que faz. A gente fica muito satisfeito de ver um trabalho que é feito com carinho, gente. Fazer por fazer é fácil. Agora, fazer de coração e fazer porque ama é para poucos. Muito obrigado. Ele tá querendo lutar. Aqui não querendo lutar com ele, né? Ah, não querendo lutar com ele, né? O bom é que hoje nós temos segurança, né? Hoje nós temos segurança. Mas é bom, né, gente? É bom a gente, né, poder valorizar as pessoas que... Eu acho que o que o mundo está precisando é isso. A gente valorizar as pessoas que merecem ser valorizadas. Continuando o expediente do dia, passo a palavra agora ao vereador Luciano Chartoni. Queria cumprimentar mais uma vez, boa noite a todos que nos assistem, aos vereadores aqui presentes e aqueles que se fazem aqui na plenária. Agradecer aos vereadores hoje pela aprovação, eu acho que foi mais um passo importante para a política que nós estamos construindo em Antônio Carlos, de valorização, de reconhecimento, agora tanto com o espectro autista, mais 2 passos importantes com a aprovação desta lei. E a gente aguarda aí a sanção pela Prefeitura Municipal. Muito obrigado a todos. Falar das minhas 2 indicações, uma junto com o senhor pastor Alex, a praça da igreja São Sebastião está com os meio-fios todos deteriorados. Isso prejudica a circulação das águas pluviais, que vai causando erosão na beirada da praça. Então, tem um local lá que já está muito deteriorado, está prejudicando, está ficando com um afundamento muito acentuado. Então, a gente queria muito que a Secretaria de Obras fizesse uma avaliação, uma verificação do local, para que pudesse fazer o reparo tão logo seja possível. E a outra, gente, é a colocação de um parquinho municipal lá na comunidade do Passa Três, onde as crianças são tão privadas de tantas coisas, né, de um espaço destinado ao lazer e à diversão, que o prefeito pudesse olhar com carinho lá naquela comunidade, distante da nossa sede, mas que tem um carisma muito grande, umas pessoas de grande valor para o nosso município, que possam também ter
um momento de lazer criado para a implantação de um parquinho. Então, eu peço ao senhor prefeito que olhe essas indicações e que possam tomar as devidas providências necessárias. Eu queria aqui fazer um agradecimento formal e público, né, ao nosso deputado Dorgal Andrada, deputado estadual, que recentemente direcionou esse município uma emenda parlamentar para áreas tão pertinentes e tão sensíveis, que é a nossa agricultura, com a destinação de um trator, também uma emenda direcionada à infraestrutura, que é recursos para calçamento de nossas vias públicas, e também outra área de grande importância, que é o custeio para a saúde. Então, assim, quando o representante dá atenção devida ao município, quem ganha é sempre a população. Então, publicamente, queremos agradecer aqui ao nosso deputado estadual, Dorgal Andrada, pela indicação não só dessa emenda, mas como todo o apoio que ele vem dado ao longo dos seus mandatos. Fica aqui o nosso agradecimento e registro aqui de nossos mais sinceros reconhecimentos pelos serviços prestados ao Antônio Carlense. Muito obrigado, deputado. Então, também queria agradecer ao deputado Pinheirinho pela oportunidade que tem nos dado de calçamento de ruas em nosso Antônio Carlos, em lugares tão remotos que precisavam realmente de um calçamento para dar qualidade de vida àquelas pessoas que por ali trafegam. Então, é momento de agradecer. Então, a gente sai daqui, se dirige à capital, tanto federal quanto estadual, para solicitar recursos. E quando esse recurso chega, nós temos a obrigação de agradecer e reconhecer que os serviços estão sendo prestados. Então, essa política que a gente tem trabalhado, essa política que a gente tem feito de reconhecimento e que isso seja voltado à prestação de serviços públicos de qualidade para a nossa cidade. Então, eu queria muito agradecer e dizer que o trabalho continua, não só meu, mas de todos esses novos vereadores que aqui se encontram, porque o trabalho é árduo, a luta é diária. Todo dia tem um vereador procurando melhoria para a sua comunidade, para o seu bairro, para a sua localidade. Então, assim, é de reconhecer cada trabalho de cada parlamentar que hoje aqui está sentado. Eu tenho certeza que muito há por vir. Então, a minha palavra hoje é de gratidão e de agradecimento. Muito obrigado, senhor presidente, pela fala, e aqui encerro minhas palavras por hoje. Seguindo a ordem do dia, vereador Pastor Alex. Senhor presidente, nobres vereadores, as pessoas que nos assistem em casa e as pessoas presentes. Essa semana eu tive uma grande honra, como a Barbacena, essa semana está sendo a capital mineira, simbólica, eu tive a oportunidade de ter um encontro com o governador e, como na função de sacerdote, orar por ele. E ali eu fui escolhido, naquele encontro que tivemos com os pastores da região, eu fui escolhido para orar para o nosso governador. E me senti muito honrado, né, por, como sacerdote, poder orar pelo governador do nosso estado. Agora eu quero falar, senhor presidente, sobre as minhas indicações. Primeiramente, eu quero agradecer ao Poder Executivo por ter realizado ali, né, aquele tampa-buraco ali na rua Rossi e Botelli, e quero falar que ficou muito bom a operação tapa-buraco no nosso município, foi muito bom. Mas eu tive observando ali que ali precisa de ser construído 2 bueiros, porque quando tem chuva forte, ali dá um alagamento e acaba prejudicando as pessoas que por ali passam, porque por ali passam e traz um transtorno também para os moradores ali. Então, gostaria de pedir ao Executivo que olhasse com bastante carinho para essa minha demanda. Também eu pedi uma melhoria ali no nosso parquinho, na Praça Urbano Faria. Pedi que fosse feito ali uma pintura e que fosse colocado ali também mais lixeiras, porque aquele parquinho ali já é um encontro das famílias, né? Ali já virou um marco na cidade, as famílias gostam de descer para ali, conversar, e as crianças vão brincando, as pessoas vão conversando, e ali cada um falando a sua prosa. Então, eu gostaria que fosse olhado com bastante carinho ali essa minha demanda.
eu quero falar também dos projetos que foram aprovados aqui. Fiquei muito feliz, Luciano, com esses 2 projetos que foram aprovados aqui. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para o município, e agradecendo mais uma vez os nobres vereadores. Eu quero falar aqui também, dar também até os parabéns para o Executivo, né, por esse boquetamento que está sendo feito ali na barragem, foi feito no Cruzeiro. Então, está sendo muito bom para o município. Mas também eu queria pedir também, já uma demanda de todos os vereadores aqui, nós fizemos um ofício aqui, senhor presidente. As pessoas têm me procurado, eu tenho certeza que deve ter procurado aqui o Cristiano, deve estar procurando a Lelena, o Canoa, as pessoas têm procurado nós, Luciano, sobre o broquetamento das ruas da nossa cidade, que está precisando de um reparo. Então, eu queria pedir ao Executivo, aqui já foi feito um ofício aqui, senhor presidente, para o Executivo. Eu queria que olhasse com bastante carinho, porque as pessoas estão felizes pelo broquetamento que está acontecendo na barragem, no Cruzeiro. Vai acontecer lá também, né, Paulo Canoa? Isso. Lá as pessoas estão felizes, mas as outras pessoas têm nos cobrado essa demanda. Então, tem chegado até mim, eu tenho certeza que tem chegado até o vereador Luciano, tem chegado até os outros vereadores, e nós já fizemos um ofício conjunto aqui. Então, eu queria pedir ao senhor prefeito, os secretários, que olhassem com bastante carinho, porque tem lugar que é 2, 3 broquetes que está solto. Então, quem sabe fosse, né, até contratado uma firma terceirizada, não sei se era possível, porque eu sei que hoje é muita demanda para a Secretaria de Obra, Cristiano. A gente sabe que, o Cristiano sempre fala, não dá para cobrar. O trabalho do Silvano aqui é um trabalho espetacular. Um homem dedicado, um secretário dedicado. Então, a gente sabe como que é difícil essa demanda, mas eu queria que, quem sabe, poderia ter essa possibilidade de contratar uma firma terceirizada para realizar essa demanda da população, que a população está nos cobrando. E é que eu continha para hoje, senhor presidente e os nobres vereadores. Pela ordem, senhor presidente, só complementando, o pastor até citou meu nome ali, a demanda realmente é imensa, né? Assim, pelo número de ruas e pelo número de reparos que vão ser feitos, o ideal é igual o pastor comentou mesmo, é o Executivo já pensar em contratar uma empresa, porque são muitas peças que já estão quebradas, né? Essas vão ter que ser substituídas, e tem que ser um trabalho também técnico, né? De uma pessoa que realmente, de uma equipe, de uma empresa que já é acostumada a tocar o serviço, né, para arrumar e a durabilidade ser longa, né, porque também não adianta arrumar e amanhã está solto de novo. E o bloquetamento, o calçamento, ele é complicado, porque o bloquete é um quebra-cabeça. Uma peça se soltou, as outras vão por subsequência. A mesma coisa é a pedra. Então, é interessante mesmo que o Executivo já crie esse olhar, pensando que vai ter que ser uma empresa, porque são muitas ruas. A população tem cobrado realmente da gente, né, porque tem ruas que a gente passa aí que a coisa está complicada. Porque o carro passa, aquilo começa a soltar, começa a barrar no fundo do carro, até para andar a pé, está difícil. Né? A gente tem se desdobrado também, por sua vez, né? Todos aqui têm os deputados aí que apoiam, né? A gente tem buscado recursos para angariar recursos para tocar tais obras, porque também, é o que eu falo sempre, o primeiro requisito para se pensar nesse serviço é ter um recurso em vista, porque senão não vai ser mais uma demanda que a gente vai levar, mas se não tiver o recurso, então a gente tem que realmente se desdobrar, né? Temos lutado muito através disso, né? Diariamente está lá na porta dos gabinetes lá atrás dos deputados, eles já não podem nem ver a gente mais, mas fazer o quê? Né? A demanda sempre existe, né? O não a gente já tem, a gente corre atrás do sim. Então, o que a gente pode fazer, a gente tem feito também, e pensa que o Executivo, o quanto antes, possa resolver essa demanda. A população cobra muito da gente realmente. Me devolva a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, quebrar o protocolo aqui um pouquinho, né? Pegando um gancho na fala do vereador Luciano, fazer o agradecimento ao Pinheirinho pelas emendas que tem mandado, está sendo de boa valia pelo município, muito obrigado, Pinheirinho. E não deixar de agradecer ao deputado Dorgal Andrada, que fez uma dádiva, um milagre, Deus, né, posso dizer assim, que mandou uma emenda, um valor alto, mais de 60 milhões, para fazer um asfaltamento no trecho que liga Bertioga à Piedade do Rio Grande. A gente que abraça o agro aí de coração, vê que na época das águas fica intransitável lá, criança, dentro de carro lá dormindo, passando a noite lá, porque não tem como, o telefone não funciona. Então, graças a Deus, conseguiu essa emenda lá,
Deputado Gal Andrada, muito obrigado. Eu, em nome do agro do município aqui, agradeço de coração. Muito obrigado. Eu, Coutinho, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, meu nome foi citado pelo pastor Alex. Voltando nessa pauta recorrente de bloquetamento, né? Quantas vezes essa pauta já caiu nessa casa aqui? Acho que, assim, a gente perdeu até as contas. Assim, e dizer que é uma demanda de prioridade. E, assim, a gente tem que cobrar mesmo, a gente precisa fortalecer, enquanto Câmara Municipal, e cobrar do Executivo essa demanda que tanto nos aflige. Não só eu, pastor Alex, como todos os vereadores aqui recebem essas demandas diárias de deficiência no bloquetamento dessas ruas, né? São bloquetes soltando, e a gente pede, a gente indica, a gente manda ofício, e a gente não vê pelo menos um planejamento da Prefeitura em relação à manutenção dessas ruas. Então, a gente queria ver qual estratégia que a gente pode tomar, senhor presidente, para poder cobrar um pouco mais incisivamente do poder público, para que isso seja feito, isso seja sanado, e a gente possa dar essa resposta para a comunidade, porque eles também esperam da gente essa resposta, né? Nós estamos aqui, nós somos a voz do povo. Quem representa o povo somos nós somos eleitos para isso. Então, a gente precisa muito, muito que a gente busque, junto ao prefeito, uma estratégia de manutenção dessas ruas, que incansavelmente a gente traz para essa casa, a gente fala, a gente indica, a gente oficia, e a gente não vê uma resposta concreta do prefeito sobre a manutenção dessas ruas, dessas vias públicas. Eu queria só reforçar, agradeço ao pastor Alex por ter citado meu nome, e comum com todos os vereadores, que a gente possa, talvez, marcar uma reunião com o prefeito e levar essa pauta sobre ele. É o que eu continho, senhor presidente. Muito obrigado. Vou acatar o pedido do vereador, se todos concordam, de convidar o prefeito para que faça uma reunião para que a gente se trate desse assunto. Todos estão de acordo? Caminha seu ofício ao prefeito? Como disse, né? A gente já tentou várias vezes, né? Primeiro eu fiz um pedido, aí depois foi recorrente. Todos os vereadores fizeram pedido, e não é só Antônio Carlos, não. Lá em Doutor Safócio, o vereador Cristiano está com problema lá também. Lá em Campo Lide, problema também. Curral Novo, estive andando lá essa semana, Jesus amado. Nossa, cruz credo. O asfalto lá, com a Copasa lá, está mexendo lá, vamos ver. Eles falaram que vou voltar lá, tomara que resolva o problema. E como a gente sempre vem frisando a questão de cuidado do bem público, né? Na última reunião, eu levantei sobre a questão do posto de saúde lá de Doutor Safortes. A gente, em conversa com o vereador Canoa, lá no Serra do Maria, a gente tem uma escola que foi desativada, né? Um prédio bom, que até entristece a gente ver como está deteriorando cada vez mais, sendo que está sendo um improviso do atendimento dentro da igreja. Se a gente tem um prédio nosso, né, que é só a gente reformar, que não fica caro, claro que cada dia que passar vai ficar mais caro ainda, né? Mas que tem um prédio lá que pode ser reaproveitado para a própria população, para onde que possa fazer um atendimento com mais tranquilidade, aonde o médico pode ter mais privacidade de atender a pessoa. Você imagina só, o atendimento é uma coisa íntima, que às vezes a pessoa entra para dentro do consultório e lá, infelizmente, às vezes não tem essa liberdade. E dentro desse local onde é essa escola, pode ter essa liberdade de fazer esse atendimento. Um local mais adequado, com estrutura melhor. Então, a gente vem pedindo que faça esse estudo para que possa fazer esse atendimento para essas pessoas nesse lugar, que recupere uma parte dele. Porque lá está fácil de recuperar, o telhado está bom, né? Só fizeram, infelizmente, tem os vândalos, fizeram o arrombamento das portas, algumas vidraças estão quebradas, mas não vejo que fica tão caro essa reforma para esse lugar lá, essa escola desativada, que possa virar um ponto de atendimento. Então, a gente fez essa indicação, pedindo que, além de dar mais conforto para a população, é mais um bem do nosso município que a gente vai ajudar a manter e a conservar.
e, com isso, a gente trazer um melhor atendimento para a população. A questão do projeto que a gente, né, propôs aqui, dos autistas, a gente fica feliz, né, que cada dia que passa, mais uma conquista para o povo de Antônio Carlos. A gente, enquanto vereador, a gente estando em contato direto com as famílias, a gente fica muito satisfeito, né, de poder estar ajudando, muito satisfeito. E dizer, né, mais uma vez às pessoas que a Câmara Municipal já está fornecendo a carteirinha do autista municipal, já pode vir aqui com o laudo, já sai com a carteirinha na mão, e também o nosso CAC ajuda a fazer a carteirinha nacional do TEA. Então, você vem aqui na Câmara as mães, procura nosso CAC ali para ser atendido, né? O Otávio, o nosso servidor, vai receber vocês e vai ser orientado. Então, não deixe de adquirir a carteirinha do autista, tanto a municipal quanto a nacional, já está disponível na nossa Câmara Municipal, junto com o Cordão Girassol. É um projeto feito dessa casa aqui, já está disponível para as pessoas que quiserem usufruir desse projeto, que também tenho certeza que vai facilitar muito as mães do nosso município. Das emendas parlamentares, gostaria de agradecer mais uma vez o Dorgal pelo recurso enviado para o nosso município de Antônio Carlos, mais um. A gente que lá atrás, né, na última eleição, tivemos batendo de porta em porta, pedindo voto para o deputado, a gente fica muito satisfeito, né, Lelena? Canoa, hoje não está o Junqueira aqui, a gente fica muito feliz, né, de bater na porta e o resultado hoje chegar na ponta. Nós que lutamos lá atrás, levantamos a bandeira do deputado e hoje ele está aqui trazendo recurso para o nosso município, é muito importante. A gente vê que o nosso trabalho não foi em vão, quando levantamos o nome dele, né, junto com o nome do Luiz Fernando também, que tem enviado recurso para o nosso município. E a gente vem mais uma vez pedir ao povo de Antônio Carlos, que está chegando as eleições, gente. Vamos acordar. Tem outros deputados que estão ajudando o nosso município, né? Cada vereador tem o seu deputado que está apoiando. Vamos olhar o trabalho deles, não vamos deixar esses votos sair desses deputados que estão nos ajudando, não, gente. Porque na hora que a barriga dói, a gente corre atrás deles. Nós saímos daqui, vamos a Belo Horizonte, vamos a Brasília, é neles que a gente corre. Então, nós precisamos dessa ajuda. Então, vocês sabem, os deputados que estão aqui diariamente ajudando o nosso município, enviando recursos para o nosso município. Então, a gente vem, mais uma vez, pedir para vocês que olhem os deputados que estão realmente ajudando o nosso município. Não aqueles deputados que vêm agora, na época de eleição, querer fazer só propaganda eleitoral, depois eles somem. Aí só daqui 4 anos. E para a gente tentar, para a gente correr atrás, para a gente solucionar o problema, a gente precisa deles. Né? A população traz a demanda até nós levamos as demandas até o prefeito, mas nós também precisamos ajudar o executivo a garear recursos para o município. Não adianta também a gente só levar demanda. E quando a gente precisa, a gente tem que correr atrás desses deputados que nos ajudam. Então, eu fico muito satisfeito quando eu vejo o empenho, né, principalmente do Dorgal na nossa região, como o vereador disse, na BR-3338, que faz ligação de Barbacena à Piedade do Rio Grande, o empenho dele junto ao governo de Minas. A gente sabe que é muito difícil, pela extensão territorial da nossa cidade, do nosso estado, conseguir fazer uma obra de grande porte. Então, a gente fica muito satisfeito. Há pouco tempo também, ele ajudou a fazer aquele trecho que ficou sem pavimentar entre Antônio Carlos e Bias Fortes, na 135, que ajudou a levar até lá. Foi intervenção do Dorgal Andrada também, junto ao governo do Romeu Zema. Então, assim, a gente vê que é um deputado realmente muito ativo dentro do nosso município. Então, a gente tem essa gratidão, né, e saber que o nosso voto, que na hora que a gente trabalha para a pessoa, ele se retorna.
E agora vem a grande coisa boa também, né? A gente fala uma coisa boa, mas a outra melhor ainda. Que, né, tomara que vocês cortem, faz um corte desse vídeo e passa aos prefeitos do entorno. Amanhã, né, os prefeitos da nossa região vai estar com o governador de Minas, né, que simplesmente para tratar sobre o DR, das estradas que circulam no nosso estado de Minas Gerais, principalmente a nossa região. Peço que os prefeitos cobrem do DR o serviço que tem feito porcamente nas nossas estradas, né? Não é só um problema recorrente da 135, é 338 e por aí vai. Piedade do Rio Grande, Antônio Carlos, Bias Fortes, Bertioga. Gente, a hora é agora. Os prefeitos, tenho certeza que o nosso prefeito de Antônio Carlos, Marcelo, vai estar lá reivindicando a nossa pavimentação do nosso trecho, mas não é só Antônio Carlos. A gente precisa que todos os prefeitos façam essa reivindicação para que a gente possa ficar mais forte, né? Que pare com esse serviço porco que está jogando nosso dinheiro fora. É o que eu tinha para hoje. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus. A reunião está encerrada.